A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos, nessa noite abençoada, neste grupo de oração abençoado, grupo de oração Línguas de Fogo. Meu nome é Tatiana Sampaio, eu tenho 28 anos, eu sou casada com José Rafael Portes, tenho 2 filhos lindos, que é a Agnes e o André, e eu faço parte aqui desse grupo de oração Línguas de Fogo, e também sirvo na paróquia Anjo da Guarda. E para mim é uma alegria estar aqui hoje, trazendo a palavra de Deus, essa palavra que cura, que liberta, que restaura, que nos faz novo, nos transforma. E hoje o Senhor vem nos fazer uma exortação. O Senhor vem nos exortar hoje e também nos fazer um convite, O Senhor me lembrava muito durante a tarde, preparando este momento, Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará sobre a vontade dEle, te iluminar com a graça, com a força dEle, te iluminará referente à verdade, o caminho e a vida que é Ele. Levanta, desperta. E hoje o Senhor vem nos falar sobre a penitência. O Senhor vem nos pedir, nos exortar: fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Desperta, tu que dormes. Olhai e ficai atento ao tempo que você está vivendo, que nós estamos vivendo como cidadãos, como cristãos na igreja, como família. Então eu vou pedir para você que está chegando agora, você que está aí desde o começo, neste momento abençoado de oração, neste grupo de oração abençoado, que você vai pegando a sua palavra lá em Mateus 3, do 1 ao 12. A palavra que o Senhor nos deu hoje é Mateus 3, do 1 ao 12. Na página da Bíblia da Ave Maria, 1286. Então, enquanto você vai pegando a tua palavra aí, eu vou te convidar também para que em um segundo você compartilhe essa live nos teus grupos de WhatsApp, nos teus grupos do Facebook, na tua página, que você possa compartilhar, nos ajudar nesse apostolado, nessa evangelização, Talvez essa palavra seja cura, libertação, seja luz para alguém da sua família, para algum amigo seu nesta noite, assim como para mim e para você está sendo esta noite. Amém? E o título desse trecho que o Senhor nos deu é a pregação de João Batista, Nós celebramos a natividade de João Batista lá no dia 24, quinta-feira passada, e o Senhor nos moveu, preparando este momento aqui, a este trecho que traz a figura, a pregação, e toda a palavra através desse grande santo, deste grande profeta que é João Batista. Vamos lá para a palavra de Deus? Pregação de João Batista, Mateus 3, os versículos 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Isaías 40, versículo 3. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura?
Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que forte essa palavra. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. E que grande missão tinha João Batista. Ele recebeu a missão de preparar o caminho para o Senhor, o Salvador. Preparar o caminho para Jesus, preparar o povo eleito de Deus para a vinda do Senhor Jesus, nosso Messias, nosso Cristo, nosso Salvador. Olha que missão forte, que missão árdua, que missão importante. Era uma missão importantíssima. E Deus não faz nada por acaso. Deus escolheu João Batista desde o ventre da sua mãe. Isabel era estéril, e lá, estéril, na velhice, ela concebeu João Batista. E Maria Santíssima, quando recebeu o anjo Gabriel e deu seu sim, o sim para a salvação de Deus, e recebeu a graça da força do Espírito Santo, e o Jesus foi gerado em seu ventre. Ela concebeu Jesus no seu ventre. Ela já vai em missão a visitar Isabel, porque o anjo falou para ela, porque também tua parenta Isabel já está no 6º mês, aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Maria vai lá, Maria toda cheia do Espírito Santo, já com o Senhor Jesus no seu ventre. E quando João Batista escuta a voz de Maria, que estava toda cheia do Espírito Santo e já carregava o Salvador em seu ventre, ele já percebe, ele estremece ali no ventre de Isabel, recebendo, digamos assim, que Maria foi com o Filho de Deus abençoar aquele que começaria todo esse projeto, aquele que tinha essa missão importante de preparar o povo e o caminho para o Salvador, o Messias, que era Senhor Jesus. E a pregação de João Batista era essa: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Mas não só falava, ele vivia dessa forma. Como que a gente sabe? Está aqui também. Ele vivia no deserto, com apenas uma pele de camelo cobrindo seu corpo, com um cinto cingindo seus rins, e mantinha-se comendo gafanhotos e mel silvestres. Ele não só pregava penitência, mas vivia uma vida austera de penitência. Por quê? Porque ele conhecia, ele sabia que o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, já estava no meio de nós e se manifestaria a qualquer momento. E ele esperava ansiosamente por isso, mas não de forma desleixada, mas de uma forma providente, de uma forma dedicada, numa forma de penitente, de uma forma penitente de vida, toda voltada a essa manifestação, se preparando para essa vinda do Senhor.
E tal era o exemplo, o testemunho de vida de João Batista, que diz aqui na palavra de Deus, que as pessoas de Jerusalém, da Judéia, de toda ali a região do Jordão, iam até o deserto para confessar os seus pecados a João Batista e receber o batismo de João Batista, que era o batismo na água, que simbolizava a purificação dos seus pecados, a conversão, a contrição sincera e o firme propósito de mudança de vida. Eles ouviam a pregação de João Batista: fazei penitência porque está próximo o reino de Deus. Logo após se arrependiam, se convertiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados e eram batizados pela água do Rio Jordão, que simbolizava a penitência, a purificação dos seus pecados, decididos a abandonar a vida de pecado, abandonar aquela vida triste, aquela vida ruim, para uma vida nova, purificada, esperando o Messias, o Salvador, que se manifestaria a qualquer momento. Essa era a pregação de João Batista, essa era a missão de João Batista, essa era a grande luz de João Batista, ao ponto de que até os fariseus e os saduceus irem atrás de João Batista para receber o batismo. Aqui diz: ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus, ou seja, a casta dos templos, vinha ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Podemos dizer aqui que João Batista está dizendo o seguinte: ei, eu sei o porquê que vocês estão vindo buscar o batismo, porque vocês têm medo do castigo de Deus perante os seus pecados. Mas não só o medo deve motivar vocês, mas a verdadeira contrição, a verdadeiro arrependimento, uma verdadeira vida, voltada a esse Senhor, uma verdadeira vida purificada por esse batismo, a não voltar mais à vida velha, a não voltar mais ao pecado, a abandonar de uma vez por todas essa vida e decidir por uma vida pura, por uma vida pronta, preparada para a vinda do Senhor Jesus, digamos até do Messias, de uma forma até irrepreensível. É isso que João Batista está dizendo aqui. Vocês vêm aqui porque vocês têm medo da cólera vindoura diante dos seus pecados, mas não é o medo que deve motivar vocês, mas vocês devem ser motivados a ter uma vida verdadeira, uma contrição verdadeira, uma vida nova verdadeira, para estar preparados para a vinda daquele que nos salvará e nos libertará. Porque ele diz ainda: o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Tem na mão aquele que virá, que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito e o fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Aqui o Evangelho está falando do inferno, meu irmão, minha irmã. Aquele que não produzir bons frutos, aquele que não se converter, não se arrepender de seus pecados verdadeiramente, não aceitar a salvação que vem do Senhor Jesus, e infelizmente, se não receber a salvação que vem de Jesus, vai para o inferno. Corre o risco de ir para o inferno. É isso que o Evangelho está dizendo aqui. O fogo, lançado ao fogo, o fogo inextinguível, o inferno. A árvore que não produzir bons frutos, a palha será lançada num fogo inextinguível. Olha que forte, que mensagem forte. Olha só como nós precisamos estar atentos. Fogo inextinguível, porque muitos são os que se perdem por falta de conhecimento, e ultimamente não se tem mais falado sobre o inferno. Muitos não conhecem essa realidade, não temem, não se precavem referente a essa realidade que é o inferno, mas está falando aqui o Evangelho.
será lançada a palha, a árvore que não produzir frutos será lançada no fogo inextinguível, onde só haverá ranger de dentes e choro, como diz João também, como diz Jesus também no seu evangelho. O inferno. Tem um santo, eu não me lembro bem, eu até tentei pesquisar, mas não encontrei, mas tem um santo na igreja que fala que o inferno está cheio de pessoas que não acreditavam que ele existisse. O inferno está cheio de pessoas que não acreditam no inferno. Porque essa é a grande mentira, essa é a grande enganação de Satanás, fazer você não acreditar que existe inferno, porque se você não acreditar no inferno, que é dogma da fé, está aqui no catecismo, dogma da fé, a existência do inferno. Porque se você não acreditar no inferno, não temer ir para o inferno, você não vai se cuidar, você não vai se preparar, você não vai se resguardar do pecado. Porque que eu vou fazer penitência, oração, vou me converter, eu vou me confessar, eu vou viver uma vida, a exemplo de João Batista, de penitência, se não existe o inferno. Essa é a grande mentira, ilusão, enganação de Satanás para perder muitas almas neste tempo. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. E o que é a penitência? A penitência é assumir a tua verdadeira conversão, é assumir em atos práticos, viver uma vida nova, Eu até separei aqui com a finalidade de expiação dos pecados, com a finalidade de, através dos atos, a prática das boas obras, eu possa reparar todo o mal que o pecado fez em mim, na minha vida. Uma forma também de agradecer e louvar a Deus pela salvação, pela remissão dos meus pecados. Exemplo, quando eu vou me confessar com o padre sempre vai me dar uma penitência no final da confissão. Reza lá um Pai Nosso, 3 Ave Marias, em agradecimento pelo arrependimento dos seus pecados, ou meditando, pelo perdão recebido. É essa penitência, rezar, louvar, agradecer, atos práticos, em reparação àquele pecado, aquela maldade, aquela ofensa que eu fiz, tanto ao meu próximo como ao próprio coração de Deus. E a penitência em si também nos fortalece. E o que são as práticas mais comuns de penitência? Jejum, oração, esmola, a leitura da palavra, a oração do Santo Terço, a confissão, a participar das santas missas, dos sacramentos, viver bem os sacramentos, viver bem os 10 mandamentos. Isso é uma vida, sim, de penitência. Ainda mais quando nós temos o coração voltado a desagravar toda a ofensa cometida ao coração sacratíssimo de Jesus, ao coração de Deus, ao coração imaculado da Virgem Maria. É isso que é uma vida penitente. E aqui eu trago também aquele conselho da nossa bondosa mãe, que foi levantada neste tempo também para nos auxiliar, nos encaminhar no caminho da salvação, da conversão verdadeira, que é as 5 pedrinhas para derrotar o Golias deste mundo, que é a participação da Santa Missa e a Eucaristia, a confissão constante, a oração do Santo Terço, a leitura diária da palavra e o jejum. 5 pedrinhas para derrotar qualquer Golias na sua vida. Além de expiar toda aquela concupiscência, toda aquela iniquidade que o pecado mancha e fere-nos, também nos fortalece no caminho da nossa salvação. Nos fortalece dia a dia com atitudes práticas e verdadeiras de conversão, de mudança de vida. Não basta eu falar, não basta eu mostrar, eu tenho que viver essa vida nova em Cristo, viver essa vida nova que o Senhor me deu. A partir do momento que eu me converto e que eu proclamo com a minha palavra, com a minha vida, com o meu coração, que eu sou
cristão, que eu sigo a Cristo, que tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu preciso não só falar e mostrar, mas viver isso. E às vezes esses 5 pedrinhas é uma forma plena, perfeita de viver isso, a exemplo de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Se queremos estar fortes perante o pecado, precisamos viver essa regrinha das 5 pedrinhas. Viver uma vida consciente, preparada através do jejum, da oração, da penitência. Muitos falam neste tempo que penitência é ultrapassado, que oração, jejum, missa, confissão é ultrapassado, que isso é fanatismo, que isso é radicalismo. Gente, não, é o Senhor Jesus que nos pede no seu evangelho. Quantas são as vezes que Ele nos pede? Jesus foi um homem igual a nós em tudo, menos no pecado, mas Ele mesmo nos dá o exemplo. No próximo trecho aqui, depois que nós lemos aqui, tem o batismo de Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus é Deus com Deus Pai, o Espírito Santo é santo, 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 3 vezes santo, mas para dar o exemplo, Ele se coloca na fila dos pecadores e recebe o batismo de João Batista pela água do Jordão. Ele pergunta até para João Batista, pergunta para Jesus: Jesus, mas por que o Senhor está aqui? O Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Messias. Jesus fala que seja assim para se cumprir a justiça de Deus, se cumprir a vontade de Deus. Deus quer assim, confirmando o batismo de João Batista, confirmando a pregação de João Batista, que era penitência e conversão de vida, para se preparar, porque o reino estava próximo, e o reino estava ali, que era o Filho de Deus, porque Ele veio para instaurar o reino de misericórdia, revelar o reino de Deus, revelar a salvação nele. Depois Ele vai para o deserto, Ele é tentado, Ele faz jejum, fica 40 dias, 40 noites, sem comer, no relento, vivendo o extremo da sua humanidade, se fortalecendo também para o seu ministério, nos dando um exemplo, de como se preparar através do jejum, da oração constante, de como vencer as tentações e o maligno. Ele mesmo, Ele na vida dele, na humanidade dele, Ele nos dá o exemplo de que essa é a vontade de Deus. E aqui no capítulo 4, depois da aprovação do deserto, no Mateus 4, existe o início da pregação de Jesus. E se você for lá no versículo 17, a primeira pregação de Jesus, a primeira mensagem, o conteúdo e o teor da pregação de Jesus no começo do seu ministério público é o mesmo do João Batista, confirmando a pregação de João Batista. E ele diz assim: desde então Jesus começou a pregar, e ele dizia: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. O próprio Senhor Jesus pregou isso: fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo, confirmando a pregação de João, confirmando a vontade de Deus, para que no Evangelho diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Jesus nos pede, e para isso Ele nos dá um caminho, e o caminho é uma vida penitente, é uma vida de conversão verdadeira, de contrição verdadeira, de entrega verdadeira, de intimidade com Deus. E nós só alcançamos isso através do jejum, da oração, da Santa Missa, dos sacramentos, vivendo fielmente os mandamentos, rezando o Santo Terço, fazendo nossas orações, nossas devoções. Ter um momento diário da leitura da palavra para conhecer esse Senhor que me dá a salvação. Porque este é o tempo da graça e da misericórdia de Jesus. É o tempo e a graça, é o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Mas chegará o tempo da justiça de Deus. Este tempo que nós estamos vivendo desde a manifestação do Senhor Jesus até hoje, 2021 anos. Nós estamos vivendo o tempo da salvação, o tempo da misericórdia, o tempo da graça de Deus.
Onde a gente vai buscar e a gente vai achar, onde a gente vai bater e vai ser aberto, onde a gente vai pedir, a gente vai receber. E nós precisamos aproveitar este tempo, porque chegará um dia que chegará o tempo da justiça de Deus, e a justiça de Deus virá. E não mais vamos conseguir achar, e não mais vamos conseguir receber, e nós vamos bater e bater, e a porta não será aberta. Chegará o tempo da justiça de Deus, e assim como na primeira vez, na primeira vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, que era a promessa dos profetas do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, dos grandes do Antigo Testamento, se realizou aqui, como nós vemos a manifestação do Senhor Jesus aqui. João Batista preparando a manifestação do reino de Deus, da salvação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se manifesta aqui e revela o reino de Deus. A gente pode ver isso lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Revela o reino de Deus, como viver o reino de Deus já aqui nessa terra, como alcançar as bem-aventuranças, como viver bem a vontade de Deus. Ele que foi obediente em tudo à vontade de Deus, até a morte de cruz. Ele nos mostra, ele é exemplo, ele nos ensina. E ele é a promessa realizada desde o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele se revela realizando cada promessa do Antigo Testamento e dos profetas. E aqui, um pouco antes de ele sofrer ali a sua paixão, a sua entrega, seu sacrifício perfeito na cruz, antes de subir aos céus, ele fala que ele está indo preparar um lugar e que voltará para nos buscar. Isso está lá em Atos 1, isso está lá em João 14. Subir aos céus e voltará. Subir aos céus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. A salvação, a redenção, a libertação do povo, muitas pessoas não entendem, mas foi separada em duas partes. A manifestação de Jesus revelando o reino, a vontade de Deus, o projeto da salvação, para aqueles que crêem no Senhor Jesus e professar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, e receber a graça da salvação, e neste tempo que a graça de Deus e a misericórdia de Deus está sendo manifestada através da pessoa de Jesus Cristo. Mas também ele vai instituir o seu reino de uma vez por todas, de uma forma definitiva, acabando realmente com o mal na sua segunda vinda gloriosa, que é dogma de fé, que está aqui no catecismo. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Em Atos 1 diz, os anjos, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus sendo elevado ao céu sobre as nuvens, ele voltará sobre as nuvens. E vai instituir de uma vez por todas o reino de Deus, onde não haverá mais maldade e iniquidade. Aonde ele virá com essa pá na mão e limpará a eira, os trigos ele recolherá ao celeiro, os bons, os que derem bons frutos vão para o céu, mas a palha, aqueles que são maus, vão ser queimados num fogo inextinguível que é o inferno. É isso que o Evangelho nos diz. Eu estou falando aqui de catecismo da Igreja Católica, eu estou falando aqui da palavra de Deus, não é coisa da minha cabeça, pelo amor de Deus. E muitos não acreditam na necessidade da penitência, da conversão, da oração, da súplica, do clamor, de uma vida reta na presença de Deus. Porque da mesma forma que foi prometido e ele veio da primeira vez, ele mesmo promete para nós na palavra de Deus que ele voltará na sua segunda vinda gloriosa, porque ele falou, estou subindo, preparar-vos lugar e voltarei para pegar-vos e levar-vos comigo. Então ele voltará. Da mesma forma que se cumpriu da primeira vez e ele manifestou o reino de Deus, a sua misericórdia, a sua salvação, ele também voltará na sua segunda vinda gloriosa, que a igreja clama e espera, para julgar os vivos e os mortos, onde os bons terão a sua recompensa, seu galardão, que é o reino dos céus, a glória da coroa da vida eterna, e realmente os maus terão também a sua vida julgada e receberão conforme as suas obras.
É por isso que desde aquele momento, Jesus, lá 2021 anos atrás, se levantou esse grande profeta João Batista para preparar o caminho do Senhor Jesus, preparar o povo de Deus para que fizessem penitência, para que se convertessem, abandonassem a má vida, o pecado, porque o Senhor viria. Da mesma forma agora, neste tempo, o Evangelho é luz, os profetas são luz. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus nos diz: fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. Não podemos dizer a data, nem quando, nem onde, nem como. Não podemos dizer. Não podemos dizer. É louco e mentiroso quem disser uma data que Jesus voltará. Mas Ele voltará. Ele se manifestará na sua glória. E Ele virá julgar os vivos e os mortos. É claro, mas Tati, mas pode demorar 1 milhão de anos? Pode. Mas eu já preguei aqui, numa pregação passada, já falei aqui, mensagem de Deus para nós. Ele se manifesta de duas formas na nossa vida. Ou veremos a vinda dele gloriosa e seremos julgados no julgamento final. Ou nós, a vontade de Deus, a irmã morte virá nos buscar e nos apresentará a Ele no nosso juízo particular. Nesses dois momentos nós precisamos estar preparados. É para esses dois momentos, esses derradeiros momentos, mas que vão acontecer, que nós precisamos estar preparados. É claro que o julgamento final, o juízo final, haverá uma purificação da terra. Jesus, Deus, derramará sobre a terra a sua justiça, as taças da sua cólera, como está revelado lá no Apocalipse. Derramará sobre a face da terra, onde os justos sofrerão. A igreja também sofrerá, porque vai viver uma grande provação, para que seja separado o joio do trigo, para que seja separado o cabrito da ovelha. Mas aqueles que estiverem firmes numa vida preparada, fazendo jejum, oração, penitência, confissão, conversão, estiverem baseados e apoiados na doutrina, na palavra de Deus, na tradição, não sofrerão. Aqueles que estiverem próximos ao coração sacratíssimo de Jesus, estiverem dentro do Imaculado Coração de Maria, aquela que é a porta do céu. Jesus veio pela primeira vez por ela, ela que deu o seu sim, que gerou Jesus, o Salvador, no seu ventre, e faz parte importante nesse projeto de salvação. Na segunda vinda também é ela quem está preparando o lugar. Nós vamos ver aí as mensagens de Fátima, as mensagens de Garabandal, as mensagens de Lourdes, de La Salete, pedindo isso, essas 5 pedrinhas para derrotar qualquer Golias na sua vida. É ela que nos aconselha, porque ela está aparecendo, ela está comunicando, ela está aconselhando, ela está preparando o caminho, como João Batista fez lá no Novo Testamento. Nossa Senhora está fazendo agora neste tempo, levantada pela providência de Deus para nós. Precisamos acolher esses conselhos maternais de nossa mãe, que são urgentes. Garabandal são mensagens muito bonitas, mas também muito fortes, onde as meninas falam muito, Nossa Senhora fala muito da cólera, da ira de Deus. Da ira de Deus que será derramada sobre a terra, sobre os castigos, porque Deus, Ele é Pai. Quem é pai e mãe sabe que às vezes é necessário para corrigir um filho, para não permitir que o filho faça um erro, cometa um erro maior, é preciso colocar às vezes de castigo, dar um castigo, para advertir, né? Para sinalizar: ei, você está indo por um caminho de abismo, ei, vem para cá, senão você vai se causar mal, você vai fazer mal, isso é errado. E Deus é Pai, o bondoso Pai, o mais perfeito dos pais. Ele também intervém, e por vezes Ele faz sim, de uma forma que não compreendemos, mas que é necessária. O próprio Senhor Jesus nos pede, Nossa Senhora vem nos pedindo. Nossa Senhora, só para encerrar aqui, é uma revelação muito importante que eu não vejo ninguém falando, mas é uma revelação de Nossa Senhora, se eu não me engano, em Garabandal, e ela diz assim:
que por causa do pecado e da maldade no mundo, a taça da ira de Deus está transbordando. E o que impede que a taça da ira de Deus na sua justiça seja derramada sobre a face da terra é a intercessão dela, que por causa da vida que ela teve, da entrega que ela teve, de total entrega e obediência em tudo à vontade de Deus, ela recebeu muitos méritos e virtudes diante de Deus, e Deus aceita os pedidos e apelos dela. Mas também o que segura a cólera e a ira de Deus, a justiça de Deus sobre a terra, é o sacrifício perpétuo da Santa Missa, onde é renovado o sacrifício perfeito de Jesus Cristo para a nossa salvação, redenção e remissão. Esses dois pilares é o que sustenta ainda a taça da cólera, da justiça de Deus que está transbordando por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldade, porque o mundo inteiro, a criação, a natureza geme e chora, clamando a justiça de Deus, tamanho é o pecado e a maldade, a iniquidade do homem. E por amor e por misericórdia, Jesus sustenta no seu sacrifício perpétuo, que é a Santa Missa, a nova e eterna aliança, que é renovada em toda a Santa Missa. Olha a importância da Santa Missa, do sacrifício do sacerdote, do sacrifício de Jesus Cristo no altar, sendo renovado e sustentando por misericórdia e amor. E a intercessão de Nossa Senhora diante de Deus é sim um chamado forte, é sim uma mensagem forte. O Evangelho é boa nova, mas nós devemos olhar para essa mensagem, para esse convite, para essa exortação do Senhor Jesus, porque se Ele está nos exortando, se Ele está nos ensinando, se Ele está nos revelando, é porque Ele quer o nosso bem. E por isso sim, também é uma mensagem boa, é uma notícia boa, porque nos vai dar salvação, nos vai dar novos olhos, nos vai ajudar a mudar de postura. Como que eu estou me preparando para esse encontro com o Senhor Jesus? Como que eu estou vivendo a minha vida? Como que eu vou me apresentar ao Senhor Jesus se por acaso Ele estiver voltando hoje? Ou se eu tiver que me apresentar diante dEle hoje? Qual que é a minha vida? Como que eu tenho vivido a minha vida de cristã, de católica? É isso que o Senhor vem nos pedir hoje, para que nós nos refletimos, para nós pensarmos. E se nós estamos ainda imersos nesse lodo do pecado, que nós tomemos a decisão de vida nova, de sair do pecado, de escolher por Jesus, por uma vida nova, mas não só de boca, não só de aparência, mas de vivência. Reparando todo o mal, diz lá em Baruque 4, vós que se afastaste de Deus, ponde 10 vezes mais zelo, agora quando for procurá-lo. É necessário, meu irmão, minha irmã, porque os tempos são maus. O Senhor falou, não tem tempo, ninguém sabe o dia nem quando. Só Deus sabe, nem os anjos sabem, nem Jesus sabia, nem Jesus falou. Mas Ele diz lá em Mateus 24, em Lucas 21, olhai para os sinais dos tempos. Quando ouvirem que aconteceu isso, que começou aquilo, que se levantou isso, ainda não é, mas já são as primeiras dores. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos converter nosso coração, nós precisamos sim mudar de vida, nós precisamos sim dar o nosso sim, mas viver o nosso sim dia a dia, e nós conseguimos isso através de cada dia mais viver os sacramentos, a nossa oração, nos dedicarmos, nos entregarmos, desagravarmos o coração de Deus que está tão magoado e triste por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade, desagravar o coração de Jesus e de Maria que está tão triste, tão desolado, tão ofendido pelos nossos pecados, pela nossa maldade. Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus, e quando o reino de Deus vir e se instaurar, nós precisamos estar prontos para esse novo reino.
porque a árvore que produzir maus frutos será lançada no fogo inextinguível. É a mensagem do Evangelho hoje, não é coisa da minha cabeça, não sou eu que estou inventando, é o que o Senhor vem nos falar hoje, nos exortar, nos sinalizar: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te dará força para viver bem a sua vida e te alcançar irrepreensível para te dar a recompensa do reino dos céus. Então levanta-se agora, se coloca em posição de oração e vai pedindo: Senhor, eu tenho pecado em mim, Senhor, eu tenho maldade em mim, Senhor, na sua misericórdia, Senhor Jesus, nesse tempo que ainda eu posso te buscar e te encontrar, eu posso te achar, eu posso me encontrar com o Senhor, nesse tempo que é misericórdia e graça, venha me salvar, venha me dar a graça do arrependimento sincero, de uma contrição profunda, de uma verdadeira mudança de vida. Venha me restaurar, Senhor, venha me perdoar, Senhor, venha me dar força, Senhor, para que eu vá me confessar, me dê força e vontade, coragem para receber o Senhor no sacramento da Eucaristia, me dê força, Senhor, para me encontrar todo dia no encontro de amor, que é a oração, Senhor, porque a oração, meu irmão, minha irmã, não pode ser um peso, não pode ser uma obrigação, é um encontro de amor, onde você vai encontrar quem te ama. É um diálogo com quem te ama, porque Ele quer revelar grandes planos e sonhos para a sua vida. Ele quer te dar força para você mudar de vida, transformar a tua vida, seguir um novo caminho. Então vai pedindo essa força ao Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia dEle. Vai pedindo essa força do Espírito Santo, porque é aquele que age e transforma tudo em nós. Qual que é aquele pecado que está ferindo o teu coração? Qual que é aquela maldade, aquela atitude que você precisa transformar na sua vida, que você não tem força? Pede a força e a misericórdia de Jesus. Pede ao Espírito Santo agora, meu irmão, minha irmã. É necessário penitência, porque o reino de Deus está próximo. Mudança de vida, porque o reino de Deus está próximo. É preciso que o Senhor venha e que o Senhor me ache preparado. Vai pedindo, vai orando no Espírito Santo, vai clamando ao Senhor misericórdia e graça. O que eu não posso, Senhor, o que eu sou fraco, o Espírito Santo faz em mim. O que eu não posso, o que eu sou fraca, o Senhor Jesus faz em mim. Me ajuda na sua misericórdia, eu me entrego, me abandono a Ti, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Vai cantando, vai louvando a Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Cante forte se você sabe cantar. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Com teu braço. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Foi muito bom esse grupo de oração, foi muito bom a presença de vocês aqui participando conosco. Quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero fazer um convite para você também, para viver
tudo isso que nós estamos partilhando neste grupo de oração. Nós, do grupo de oração Línguas de Fogo, assumimos um carisma próprio, que é a devoção à Virgem Maria. Então, todos os primeiros sábados de cada mês, nós fazemos a devoção dos 5 primeiros sábados, que consiste em desagravo aos pecados cometidos a essa boa mãe, a Virgem Maria. Então eu quero convidar você a, nesse primeiro sábado, você se confessar, rezar o Santo Terço, participar da Santa Missa, para desagravar os pecados cometidos por nós e pela humanidade inteira. E na pregação última que eu fiz nesse grupo de oração, que foi muito bom para mim, Deus me falou que quem não dá para separar os dois corações, quem é devoto ao Imaculado Coração de Maria é devoto também ao Sagrado Coração de Jesus. Faço o convite para você ter na tua casa a imagem dos dois corações e você venerar essa imagem todos os dias, porque Deus promete bênçãos para a sua vida. E se você puder, nessa primeira sexta-feira, participar da Santa Missa também, para desagravar as ofensas do Sagrado Coração. Então são 2 missas que vamos participar. Essa primeira sexta-feira, os que podem participar, e o sábado, que é o nosso compromisso da gente estar se encontrando. Se você gostou desse grupo de oração, coloque no comentário aquilo que mais te tocou neste grupo de oração. E terça-feira, às 20 horas, estamos esperando por você aqui no nosso grupo de oração Línguas de Fogo. Reze por nós, que nós com certeza estaremos rezando por você todos os dias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe pela sua vida. Amém. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse das bênçãos de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse das bênçãos de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus,